que é o respeito. Eu estava hoje vindo para cá, estava um engarrafamento na cidade, olha que coisa interessante. Aí fiquei pensando, mas o carro andava um pouquinho e parava. Aí fiquei prestando atenção no sinal, o verde, o vermelho e o amarelo. Olha que coisa interessante, que eu acho, né? O sinal está lá, o sinal está vermelho. Quando você para no sinal vermelho, o que é? É seu dever parar no sinal vermelho, concorda? Dá certo? Então, quando você tem um dever, a outra pessoa que está no verde já tem o direito de circular. Tudo bem. O sinal abriu, você tem o dever de seguir. Porque senão o direito do que está atrás fica prejudicado. Exatamente. Então a gente vê como que essas coisas são ligadas, né? O direito e o dever. E o sinal amarelo? O que o sinal amarelo é? É o alerta. É a linha exatamente divisória entre o direito e o dever, que é o respeito, que eu falei. Quando eu falei para você a respeito do respeito, eu vejo o respeito como a linha divisória entre o limite entre um direito e o dever. Porque a partir do momento em que uma pessoa começa a ultrapassar o direito dela, ela começa a prejudicar o direito do próximo. Concorda comigo? Então nós temos assim, que no trânsito, por exemplo, uma coisa assim que a gente está vivendo. O bar antigamente era uma cidade de bicicletas. As pessoas de fora, quando vinham aqui, ficavam impressionadas de ver a quantidade de bicicleta. Hoje é a cidade das motos. Eu estou impressionado de ver a quantidade de motocicleta. Todo mundo hoje quer ter carro, todo mundo hoje quer ter motocicleta. Então o preço que se paga nessa vida tudo é assim, né? É verdade. Tudo na vida tem um preço. Então o preço que a cidade está pagando, que as pessoas estão pagando, é esse trânsito caótico, essa falta de respeito às vezes com a pessoa. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado é com o calor da discussão no momento que a pessoa se irrita no trânsito. Já aconteceu comigo? Já. Ontem mesmo. Não foi no trânsito, foi na rua São José. Eu estava saindo do banco, passou um rapaz de bicicleta, quase me atropelou. Aí na hora eu falei assim com ele, aqui não é lugar de passar de bicicleta não. Nem confiança deu. Continuou seguindo o trajeto normal. Quer dizer, não sei, qualquer pessoa que tivesse ali, sujeito a ser atropelado. Teve um dia, Badaró, que eu estava na linha, na faixa de pedestre. Eu observei assim, tinha uma senhora querendo atravessar com uma criança no carrinho. Ninguém parava o carro para ela. É difícil, nossa. Eu tive que ir para o meio da rua, tô falando sério. Dei uma de doido, fui para o meio da rua, abri os braços e fiz assim, os carros ainda vieram freando assim em cima, não quebra de um quebra-mola, depois a faixa de pedestre. Aí a senhora me agradeceu, ela atravessou. Você acredita que teve gente que passou e me xingou depois ainda? Como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Aquele é o direito dela, né? O direito dela e o dever da pessoa parar. Então nós estamos limitando, nós estamos trabalhando hoje na vida com direitos e deveres. O direito de um, o dever do outro e vice-versa. Quando o dever também não é cumprido, atrapalha o direito, não é? Mas quando o direito também não é usufruído, atrapalha o dever do outro também. Verdade. Porque se eu, por exemplo, começar a pegar os meus deveres e não cumprir, eu vou atrapalhar o direito do outro. Mas se eu também não cumprir os meus direitos, os meus deveres, aliás, melhor dizendo, os meus direitos, eu vou atrapalhar o dever do outro também. É verdade. Então é tudo atrelado, tudo ligado. Tem uma história muito interessante que faz assim, que eu gosto muito e que eu vou assim trazer aqui para esse programa para a gente poder sempre lembrar. Chama-se a pergunta, a história é uma pergunta. Você prefere ser feliz ou ter razão? O que você prefere? Ser feliz ou ter razão? Eu fui ser feliz, né? Olha só que coisa interessante. Muitas vezes, os calores das discussões no trânsito ou em qualquer lugar, a pessoa quer de qualquer maneira prevalecer a razão dela, independentemente do resultado que vai dar. Então aconteceu o seguinte: um casal estava se dirigindo para a casa de amigos, estavam no trânsito. Esses amigos mudaram de endereço, deram um endereço novo, eles nunca tinham ido lá e foram convidados para ir para uma festa lá e foram. Então no caminho, a esposa falava com ele assim: vira para a direita, e ele ficava, não, é para a esquerda. Vira para a direita, eu tenho certeza, não, é para a esquerda. E começaram então o casal a discutir dentro do carro se era para a esquerda, se era para a direita. O que a esposa fez? A esposa parou e falou assim: então tá, faz o que você achar que deve. Ele então virou para o lado que ele achou que era para a direita. Chegando lá no lugar, não era o lugar, estava errado o endereço. Voltaram no mesmo caminho que estavam, seguiram então a orientação que ela tinha falado, chegaram no lugar certo. Então ele pegou, olhou para ela e falou assim: se você tinha tanta certeza que o caminho era aquele, por que você não insistiu mais comigo? Por que você não falou, né? Não entra aí não, você vai dar errado. Ela falou: eu falei várias vezes, mas entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Exatamente. Então acontece muitas vezes um bate-boca desnecessário. Isso quem fez essa história, quem contou essa história, foi uma empresária
muito conhecida, deu uma palestra na empresa dela e falou que muitas vezes as pessoas batem boca uma com a outra no trabalho, tentando prevalecer uma razão que às vezes não vai chegar em nada. Quantas e quantas vezes é melhor, tem certas pessoas que são inflexíveis, que é melhor a gente dizer, está certo, você que sabe. Verdade. Às vezes é melhor você se entregar, deixar para lá aquela situação, para não constranger e não trazer problema. Eu recomendo que nós façamos a mesma coisa em todos os setores da vida, principalmente agora nesse foco que nós estamos trabalhando, que é o trânsito. Apareceu alguma situação, um mal entendido no trânsito, alguma coisa, pensa nisso assim, o que é melhor? Eu ser feliz ou eu ter razão? Né? E às vezes não vai adiantar nada, você nem conhece aquela pessoa que está ali. Quantos e quantos crimes acontecem no calor da discussão de um trânsito? Só se eu ligar a televisão que você fica vendo, fica sabendo. Então é um desgaste desnecessário, não é? Então procurar dessa forma, eu vejo sim essa história como uma ferramenta para a gente de agora para frente. Para mim, nascendo. O que eu prefiro? Ser feliz ou ter razão? Às vezes defender uma ideologia, defender um ponto de vista, vai custar muito caro. Não compensa certas vezes fazer. Dependendo com quem que você está lidando, é melhor você, entre aspas, né, dizer que concorda, para não causar melindres. Então, dentro desse limite de direito e de dever, é a vida nossa o tempo todo. Deus deu para nós o nosso direito e deu também para nós o nosso dever. É bom que a gente procure o tempo todo estar dentro desses dois lados, usufruindo de forma sábia, para a gente poder encontrar o equilíbrio. Porque o equilíbrio é tudo na vida. Quando tudo que é em excesso, tudo que é além da medida, causa constrangimento, causa transtorno. Nada nessa vida que tá fora do que é determinado pela lei, porque a lei dos homens é uma coisa, a lei divina é outra. O que lei é? A lei traz uma luz para a gente, né? Toda lei, uma lei que não pode passar aqui, não pode virar ali, não vira esquerda, é uma orientação. E nós recebemos essa lei, recebemos as coisas, nós temos que receber isso e colocar isso dentro da nossa prática, dentro da nossa vida, para que a lei seja um instrumento. Porque a gente vive em sociedades, milhares de pessoas tendo que passar no mesmo lugar. Se não tiver uma orientação, as pessoas têm que começar a entender isso, que as regras existem para serem seguidas, para o bem da convivência, para a gente poder viver uns com os outros, para a gente se organizar. Esse é o sinal de quê? De evolução, sinal de que a gente evoluiu, que a gente não é mais macaco, não é mais, né, de acordo, aí depende da crença de cada um, mas de acordo com a gente imaginar que a gente não é mais bicho, que a gente está evoluindo, que a gente está chegando num ponto onde a gente começa a se organizar, a se respeitar, e eu acredito que o ser humano tem a obrigação de buscar a evolução. É uma obrigação. Deus coloca a gente aqui na Terra não para passear, não para ficar aqui só curtindo, tendo piquenique, prazer. Né? Não é o piquenique, mas tem a obrigação de buscar. E para isso precisa de quê? De se educar. Educar a alma, educar a mente, educar as atitudes. O que falta no trânsito, o quê? Educação. E muitas vezes também o pastor tem que cuidar do seu rebanho. Sempre. Manter o rebanho saudável, no caminho da evolução. Quem é o pastor que vai educar? Os governantes, que a gente escolheu para nos educarmos. Estamos escolhendo. Estamos escolhendo sempre. E o que essas pessoas precisam? Trazer educação. É o administrador da cidade buscar uma campanha que eduque, e também a população querendo educar. Quem é a outra forma de pastor que cuida do rebanho? O empresário, dono da fábrica, está cuidando dos seus funcionários, e aí trazer também educação para esses funcionários. O pai cuidando dos seus filhos, da sua família, é o pastor que vai cuidar, trazer educação. Se cada um tiver essa consciência de que precisa educar para o trânsito, é importante. Mas infelizmente a gente está vivendo uma era em que as pessoas estão querendo ser o mais esperto, o mais malandro, o que faz jogo do bicho escondido, o que dá uma voltinha ali na contramão para poder passar, o que faz o que fecha o outro para poder garantir, o que fecha o cruzamento para aproveitar o sinal. Todos nós ainda temos que evoluir muito ainda. Nós todos ainda temos esses desvios que precisamos corrigir. São desvios que a gente precisa corrigir para evoluir, senão não evolui, né? Fica tudo embolado. Eu acho que você falou muito bem. A educação é fundamental. Exatamente. Feliz do país que tem, como você falou, governantes interessados em educar o seu povo, não é? E o veículo de comunicação, como é a televisão, o rádio, o jornal, é uma ferramenta para fazer isso. Com certeza. O que nós estamos tentando fazer, não é? E nos educar também. Com certeza. Porque eu acho que para a pessoa também tem que dar o exemplo dela, né? Lógico. Então, assim, a gente erra muito, todos nós. Todos nós ainda estamos sujeitos a errar, né, o Badaró?
Então, isso que você falou aí, de se educar, essas campanhas que são feitas na cidade, são muito importantes.